Ou seja, houve de fato encontro de possivelmente placas tectônicas com placas tectônicas. Houve desencadeamento certamente de erupções de vulcões. Houve uma desestabilização geológica, fuligem e quantidade enorme de poeira se lançou. E esse quadro vai abalar o cosmo. Diz assim: e veio grande terremoto, o sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. Há um terremoto na terra e tudo quanto envolve a mecânica celeste também é abalada. Hoje, até 1900, os homens tão somente conheciam a Via Láctea. Hoje nós sabemos que a Via Láctea é uma das galáxias que existem, e existem 100 bilhões de galáxias. E Deus é poderoso e é o controlador de tudo, porque a Bíblia diz que Jesus, Ele é o sustentador de todo o cosmo criado. A nossa Terra e o nosso sistema solar é tão somente um quintalzinho. Nós podemos dizer que o nosso sistema solar é uma minúscula, mas insignificante, puxadinho, diante de tudo que Deus criou. E sendo Ele o Criador, Ele abala o que quer, quando quer e como quer. E aqui está dizendo que, versículo 3, as estrelas do céu caíram pela terra, como figueira quando abaladas por vento forte deixa cair os seus figos verdes. Ou seja, houve uma manifestação de juízo tão grande, através do próprio terremoto que desencadeou, e através desse abalo sobre tudo quanto envolve o cosmo conhecido, que os homens e as mulheres, os seres ficaram apavorados. O versículo 14 diz assim: o céu recolheu-se como um pergaminho, ou seja, houve uma modificação enorme, muito mais quando da própria crucificação de Jesus. Quando Jesus estava na cruz, pendurado na cruz, durante 3 horas, em pleno dia, houve trevas. Não foram trevas comuns, foram trevas espessas, trevas que davam para saber que algo sobrenatural estava acontecendo. Jesus ali crucificado, as pedras fenderam-se, racharam, ou seja, quase que houve um grito da própria natureza de que não pode ser. Quem vai morrer é o autor e criador da vida. E a própria natureza ali se manifestando. Nesse quadro é razoavelmente semelhante. É Deus aplicando justiça e juízo, e tudo quanto envolve a criação sendo ao lado do braço direito de Deus e fazendo acontecer. Olha só o que aconteceu com os seres humanos. Versículo 15. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos e nos montes. Não tinha boca para alguém se esconder. Tudo foi destroçado. E o pavor afligiu aqueles corações, e haverá de afligir mais e mais, ao ponto de essa parcela da população de ricos, poderosos, grandes, escravos e livres, os seres humanos, esconderam nas cavernas e nos penhascos e nos montes com um discurso. Eles fogem diante do juízo de Deus, sabem que Deus está intervindo, é o Cordeiro julgando, e eles dizem, versículo número 16:
e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que o pode suster-se? Desejaram a própria morte. Tamanha é a aflição, tamanho é o desespero, tamanho é o sentimento de juízo, tamanha é a presença de Deus em executando a sua vontade, que esses homens gritam, apavorados, dizendo o seguinte: queremos morrer. No outro texto diz que a morte fugirá deles. Eles tentam se matar e não conseguem. Tamanho é a aflição desse momento. Irmãos, como pregador, como presbítero, como pastor, e às vezes pregando, ensinando, discipulando, falando, às vezes temos a sensação de que as pessoas não dão devido cuidado à própria palavra de Deus. O livro de Daniel diz que aqueles que vivem despreocupadamente haverão de ser pegados de surpresa. Quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, ele diz o seguinte: olha, vocês que são crentes do Senhor Jesus não são da noite, são do dia. De maneira que aquele dia que virá como ladrão não poderá pegar vocês de surpresa, se vocês estão vigiando. Verdade. Inúmeras advertências encontramos de Jesus, e dentro dessa temática diz o seguinte: vigiai, porque não sabeis a hora em que havereis de vir o ladrão. Verdade. Então, quando você toma conhecimento de um texto bíblico desse, isso deverá e deveria produzir no seu coração um impulso para você se consagrar muito mais ainda. Amém. É aquela vida que ninguém sabe que você vive, só Deus sabe, que é lá na sua casa, na sua empresa, você com você mesma ou você mesmo. O texto que vamos aplicar nessa breve meditação está em Lucas, no capítulo 21, do versículo 29 até o versículo 36. Então, tomando conhecimento de que Jesus abriu e abrirá selos, tomando algum esclarecimento da abertura do quinto selo e da abertura do sexto selo, você vai meditar um pouco nessa parábola que diz a partir do versículo 29. Jesus dizendo: ainda lhes propôs uma parábola dizendo: vede a figueira e todas as árvores, quando começam a brotar, vendo, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecerem estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Olha o que ele diz nos versículos anteriores. Versículo 22 diz assim: porque esses dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito, ainda as que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra esse povo. E Jesus está dizendo o seguinte: olha, quando virem essas coisas acontecerem, e elas estão acontecendo. Verdade. Não venha você projetar uma situação futura, distante, que não é a concepção da igreja do Senhor Jesus Cristo. Para a igreja do Senhor Jesus Cristo, a volta dele é iminente. Tamanha é a consagração e desejo de estar com ele. Se você pegar o ímpio e perguntar: você tem prazer em morrer?
Fala, não, de maneira nenhuma. Daqui 50 anos, 120. Eles falam assim, Deus me livre. É assim que eles falam. Mas o crente, tamanha é a consagração que tem que ter com seu Salvador, que ele diz, como Paulo escreveu, para nós pouco importa viver ou morrer. Pouco importa. E ele está dizendo o seguinte, essa consagração daquela palavra maranata, vem Senhor Jesus, devia ser palpitar o nosso coração. Que venha. E ele disse mais aqui, em verdade vos digo, que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Está falando para crentes aqui. Ele está falando para os apóstolos, para os discípulos, para outros mais. E está dando a seguinte advertência: acautelai-vos, veja bem, alto lá, pondere muito bem, para que nunca suceda que o vosso coração, a Bíblia quando trata do coração fala do ser interior, para que lá dentro, secretamente, fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. E estando envolvido assim, aquele dia que virá repentinamente será um laço. Mas o texto diz assim: pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai. Vigiai, pois a todo tempo orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Amém. Glória a Deus. Aí é que está. Então a recomendação bíblica de Jesus direta é vigiar. Vigiar. E a sua vigilância envolve comunhão com Deus. Amém, Jesus. Envolve aprendizado da vontade dele pela palavra dele, que é a Bíblia. Envolve a prática desta palavra em vigilância. E diz aqui a todo tempo. Não é, por exemplo, quando você vai para um acampamento, passa 3 ou 4 dias, ele se torna um vigilante, uma atalaia que ninguém nem consegue, você sabe de tudo. Não, é a vida toda. Vigiai, pois a todo tempo. E aqui está o ingrediente dessa vigília: orando. Orando. Amém, Jesus. Ele fica sempre em vigilância, orando, ou seja, comunhão com Deus. Aleluia, Pai. Comunhão plena. E aqui diz: para que possais escapar de todas essas coisas, que ele disse no versículo anterior: pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face da terra. E a recomendação é essa: para que possais escapar de todas essas coisas e estar como? Como? Estar na presença do Filho do Homem É verdade. de pé. Amém. De pé. Não é uma vida rastejante, não. É uma vida ereta na presença de Deus. E Ele chega e você já diz: louvado seja o meu Salvador. Que Deus nos dê graça. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.